relatório da PEC do teto de gastos deve ser entregue amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça para a primeira votação. E para falar sobre a PEC e ainda outros assuntos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Fazenda, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Secretário, tem alguma pendência ainda para ser negociada antes de se votar essa PEC do teto de gastos? Ou já está tudo acertado, conversado? Bom, Lúcio, nós conversamos muito com a Assembleia Legislativa, mostramos a importância de se aprovar essa PEC dentro do conceito original, que é limitar os gastos do governo ao que foi gasto em 2016, corrigido pela inflação, e a partir daí o processo de negociação natural. Algumas emendas visam garantir direitos que a PEC já garantia, mas que os deputados entenderam que tem que ficar mais claro, e outras, infelizmente, elas vão contra o espírito da PEC, impedem que o Estado tenha o benefício de renegociação das suas dívidas com a União e não poderão ser aceitas. Tudo isso está sendo conversado com a Assembleia e com os poderes para podermos encaminhar isso. Secretário, a RGA já está garantida na PEC ou vai depender da arrecadação do Estado? Bom, é muito importante que se diga isso. A PEC ela não veda o pagamento da RGA. O que eventualmente poderia fazer isso é a falta de índice em relação à arrecadação. A folha ela tem um limite que é determinado por uma lei federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o governo estadual também já disparou diversas ações para que a arrecadação aumente, isso sem aumento de impostos, com recuperação econômica e com ações maiores de fiscalização. A nossa previsão é poder aumentar essa receita em mais de R$1 bilhão no ano fiscal de 2018 e com isso acomodar a possibilidade de pagamento do RGA e dos reajustes que estão garantidos pela PEC e só dependem disso para que possam ser implementados, e serão. Agora, não ocorrendo, não se confirmando essa previsão de uma melhora na arrecadação, a RGA pode não ser paga. Conversamos sobre isso com o Tesouro Nacional. O que acontece especificamente no estado de Mato Grosso é que a arrecadação própria do estado vai bem, mas muita receita é frustrada, principalmente por falta de repasses da União, que estão vinculados à economia nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional está disposta, depois de aprovada a PEC, conversar conosco para que nós possamos ter mais tempo para enquadrar esse limite de pessoal. Então, até para isso, para garantir a RGA, é importante que essa PEC seja aprovada para que nós possamos negociar com mais prazo com o Tesouro Nacional. Secretário, a PEC foi bastante discutida entre os servidores do Estado, alguns assuntos gerando polêmica, como a RGA e a progressão de carreira dos servidores. Bom, as progressões estão absolutamente garantidas, embora o Tesouro Nacional ele exigisse medidas mais duras. O governador Pedro Taques foi muito firme no posicionamento junto ao Ministério de garantir os direitos que já estão estabelecidos em lei aos servidores, RGA e as progressões de carreira. O que nós não poderemos fazer por enquanto é reajustar tabelas que já estão aí em vigor. Mas isso não fere nenhum direito já adquirido pelo servidor. Se ele tem lá a tabela de progressão da carreira dele, ele vai poder evoluir nessa tabela de acordo com o que já estava planejado. Secretário, com essa PEC do teto de gastos aí, a partir do ano que vem, será possível economizar quanto? Bom, já em 2018. Já nesse ano de 2017, Lúcio, nós já podemos deixar de pagar à União mais de 350 milhões de reais. Se não aprovarmos a PEC, se não implementarmos o teto de gastos, final do ano nós teremos que reembolsar esse valor à União, porque os pagamentos de dívida já estão suspensos. E até o ano de 2018, acumulado, um benefício de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de dívida que deixaremos de pagar. Para que se tenha uma ideia, isso é quase um ano inteiro de custeio da Secretaria de Saúde, com todos os hospitais, as unidades, ou mais de um ano de transferência de duodécimo a toda a estrutura de justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que consome menos que isso por ano. Então, esse 1 bilhão e 300 vão ficar aqui na economia local e não vão lá para os cofres da União para pagar a dívida. E o que é que o Estado poderá fazer com esse 1 bilhão e 300? Pode gastar no quê? Bom, como os gastos vão estar limitados, é muito importante que você que está nos assistindo entenda isso. Esses recursos economizados em pagamento de dívida à União, eles serão principalmente destinados a investimento e ao pagamento dos chamados restos a pagar. São dívidas com fornecedores que o Estado acumulou ao longo dos anos. Então, isso é dinheiro que vai ser injetado na veia da economia local aqui no Estado. E é muito importante que a gente entenda isso. Nós não queremos economizar esse 1 bilhão e 300 para gastar em custeio da máquina.
Isso vai virar benefício para a população. Novos hospitais, reforma de escolas e estradas e outras medidas. Secretário, junto com a PEC do teto de gastos, o governo prometeu também a reforma administrativa. Deve chegar na Assembleia ainda este ano? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas ficam aflitas com todas as outras medidas que a PEC determina que serão feitas. Sim, teremos uma reforma administrativa, não visando muita economia de custos, mas uma racionalização do Estado, fundir algumas estruturas, tornar o Estado um pouco mais ágil. Também implantaremos a Lei de Eficiência Pública, que já vem sendo discutida há algum tempo, e ela visa gastar melhor o recurso que o Estado já tem disponível. Então, essa é uma outra estratégia de usar melhor o recurso. E é isso que nós vamos ter que fazer. A verdade é que, se o Estado cresce desordenadamente, isso acaba virando aumento de impostos e a sociedade, especialmente em momento de crise, não tem como contribuir com mais impostos. Nós temos que fazer o ajuste para dentro da máquina. Parar de gastar mais e gastar melhor o recurso que tem. Secretário, com a PEC do teto de gastos, na prática, como é um projeto do Poder Executivo, o Poder Executivo está pedindo para que todo mundo aperte os cintos, todo mundo economize. E o Estado, o Poder Executivo, ele vai economizar o quê? Bom, Lúcio, como é que ele participa desse sacrifício? Bom, principalmente, nós teremos que fazer grandes adequações no chamado custeio da máquina. Isso é o quê? Para que você nos entenda aí que está nos ouvindo. Gastos com veículos, com combustível, com energia, com telecomunicações. Nós vamos ter que gastar melhor esse recurso para prestar o mesmo serviço por um custo menor. E o dinheiro que é economizado, 1 bilhão e 300, que é o limite do que a gente pode economizar, vai, por exemplo, poder ser usado para saldar dívidas nas secretarias da área social. Saúde, por exemplo. O governo herdou uma dívida do governo anterior de mais de 300 milhões de reais na saúde. Essa dívida ainda está em torno de 160 milhões de reais e esse recurso economizado vai ser poder usado para finalmente zerar essa fila de pendências financeiras na saúde. O senhor está dizendo o seguinte, que com a PEC do teto de gastos, o governo do Estado vai conseguir resolver todo esse passivo, todas as dívidas na área da saúde. Isso é o fundamental. A PEC veio para isso, para deixar recursos disponíveis para investimentos e para reduzir os restos a pagar. E também uma fração do que está lá, do que tiver de aumento de arrecadação, de folga, vai ser usado para quitar os duodécimos atrasados. Em quanto tempo o Estado acredita que consegue fazer isso? Depende essencialmente da melhora da arrecadação, que já está acontecendo por melhoria da própria economia, mas nós prevemos que podemos, com um trabalho agressivo, chegar ao final de 2018 sem restos a pagar. Isso quer dizer que todos os fornecedores, até o final de 2018, terão seus recebimentos em dia. Então, secretário, a PEC também pode trazer um planejamento maior para o Estado. Porque quando se falou da crise da saúde, se falou muito nisso, que o Estado não tinha um plano B. Agora, com a PEC, é possível, se for enfrentada uma nova crise, ter um plano B? Sem dúvida, o trabalho da equipe econômica do governo, a partir da aprovação da PEC, é a real implementação do teto de gastos. Então, as secretarias terão um limite para gastar. O que arrecadar a mais não pode virar despesa nova. Vai ser usado para quitar passivos do passado e para ser investimento, já que a gente vai ter um alívio das dívidas pagas com a União. O senhor falou aí em passivos do passado, e tem um passivo grande aí com os poderes. Essa conta hoje que o Estado deve está em quanto? Quase 300 milhões? Mais de 350 milhões de reais. A previsão com a PEC é que tiver de excesso de arrecadação a partir daí, 20% desse valor vai sendo usado para amortizar essa conta. Então, entrou lá 100 milhões de reais a mais no Caixa do Estado, 20 vão para ir amortizando essa conta. Na nossa previsão, em no máximo 2 anos, esse passivo vai estar equacionado com os poderes. E o governo também aguarda a liberação do FEX, né, secretário, para ter um outro fôlego aqui na economia do Estado. Isso é importante. As despesas do governo acontecem no mesmo ritmo, mês a mês, e o FEX é uma parcela única que vem uma vez por ano. Ela está fazendo falta no Caixa do Estado. São mais de 300 milhões de reais que estão a descoberto no Caixa do Estado. Isso é recurso que vai principalmente para pagar fornecedores, para honrar compromissos do governo. Tivemos cobrando isso no Ministério da Fazenda com o governador na semana passada, e o ministro deu uma garantia de que encaminharia a lei nessa semana para liberar o pagamento e que o pagamento ocorreria ainda dentro do mês de novembro em parcela única. São 300 milhões para o Estado e mais 100 milhões para serem divididos entre os municípios de Mato Grosso. Secretário, uma questão aí mais pontual. O senhor falou em compromissos do governo. E tinha um compromisso aí, tem um compromisso do governo do Estado com os hospitais filantrópicos aqui de Cuiabá. E esse compromisso
está fora do prazo. Vai ser resolvido quando isso? Bom, a nossa previsão, houve um problema orçamentário. Esse orçamento teve que vir da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. A Secretaria de Planejamento garantiu que hoje esse orçamento vai estar disponível para que a gente possa, até quarta-feira, quitar esse valor com as entidades filantrópicas. Lembrando, é um apoio emergencial, vai ser feito por 3 meses para ajudar emergencialmente, porque faltam recursos hoje na saúde de todo o Estado e nós temos que olhar para toda a rede, não podemos olhar só para uma cidade ou só para um grupo específico de hospitais. Falando em medidas emergenciais, agora saindo um pouquinho da saúde, no começo desse semestre vocês tomaram a medida de diminuir o ICMS do boi, né, abatido fora do estado, para ajudar o agronegócio. E os agricultores, os pecuaristas estão pedindo essa manutenção. Vai continuar, secretário? Bom, os números até agora mostram, eu já estive reunido com a Acrimate, a principal entidade criadora, nós mostramos que a medida funcionou durante 5 dos 6 meses e que no último mês já diminuiu bastante a saída de gado do estado, os frigoríficos já retomaram a sua capacidade de abate, estavam com capacidade ociosa de mais de 60%, hoje ela já é de em torno de 40%, e o preço da arroba do boi se recuperou, já está em mais de R$130. Então a medida foi tomada, foi eficaz e necessária, mas nós entendemos que hoje ela já não é mais necessária, mas vamos monitorar. Se o preço cair, se os abates caírem, se a capacidade ociosa voltar a aumentar, nós podemos estudar novamente a medida, mas hoje retorna a alíquota do boi em pé para 7%, que era o que era praticada antes da medida. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos. Obrigada, secretário.